Vocês vão receber uma notificação aí de que está sendo gravado. E eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação, porque fica mais fácil de vocês irem acompanhando ela por aí. Não é essa tela aqui que era para compartilhar. Só um instantinho. Essa aqui. Joia. Legal. Muito bem. Então, conseguindo enxergar aí a tela escrito Projeto Reviva? Sim, sim. Legal. Só sinalizem para eu saber se a gente está na mesma página, né? Está todo mundo conseguindo ver direitinho. Eu vou deixar o chat aberto também, se vocês quiserem colocar alguma pergunta também no chat, né? Ficar constrangido de falar, não tem problema. O importante é que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, tá? Isso é o mais importante para mim. Legal. Bom, só para repassar, nós tivemos a nossa primeira palestra, falando um pouquinho como é que era a trilha, a palestra inicial, explicando um pouco da trilha, e falando um pouquinho sobre o propósito do projeto. Hoje nós vamos trabalhar em cima do workshop de currículo, vídeo currículo, e a gente vai falar um pouquinho sobre os sites de vagas também. No nosso próximo encontro, então, aí nós vamos trabalhar, vai ser uma palestra sobre LinkedIn. Depois, como nós estamos fazendo hoje um workshop para falar sobre LinkedIn, então, como construir um perfil que seja bacana, como gerar tráfego. Depois a gente vai falar sobre network, currículo, como criar um bom network que seja efetivo, como fazer abordagens, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre entrevista, como se preparar para as entrevistas, e aí tem um workshop também para falar sobre isso. Tá? Repassando um pouquinho, então, da nossa agenda, na sexta-feira nós tivemos a nossa palestra explicando como funciona, e hoje o workshop para falar sobre currículo. O nosso próximo encontro, vamos assim dizer, vai ser no dia 24 de junho, que também cai numa sexta-feira, e aí a gente vai fazer a palestra sobre LinkedIn e explicar um pouco sobre essa rede social, qual a importância dela, qual é a expressividade dela hoje dentro do ambiente de trabalho, quanto ela é importante, como você tem que se posicionar, se comportar dentro do LinkedIn, então tem toda uma etiqueta ali para você obedecer, né? Obedecer é modo de dizer, mas que seria importante você avaliar, e depois a gente vai fazer um workshop também sobre isso. E aí, terminando essa etapa, eu vou abrir, então, a mentoria para aquelas pessoas que têm interesse em fazer a mentoria. Tanto as pessoas que estão sem emprego, na busca de uma recolocação, como para aqueles que estão empregados e que querem fazer, eventualmente, uma movimentação de carreira ou alguma coisa nesse sentido, tá? E hoje, então, iniciando aqui o workshop sobre currículo. Então, vamos entender um pouquinho como que eu elaboro um currículo. Então, antes disso, eu preciso responder a seguinte pergunta. Por que eu tenho que fazer um currículo? Né? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Né? Por que eu tenho que elaborar um currículo? Qual que é a importância de se elaborar um currículo? Todo currículo ele tem uma finalidade e um propósito. Quais são a finalidade e o propósito? Primeiro
despertar o interesse do leitor. Eu preciso despertar o interesse da pessoa que vai receber e que vai ver o meu currículo. Então, é importante a gente ter o entendimento a respeito disso, porque o currículo, ele te coloca dentro do processo seletivo, mas ele não te coloca dentro da empresa. O que vai te colocar dentro da empresa vai ser as etapas que a empresa vai estabelecer dentro dessa dinâmica. Então, o teu currículo ele tem que ser atraente, ele tem que ter um conteúdo relevante, ele tem que agregar e ele tem que dar um match com aquilo que a empresa está buscando e está querendo. Segunda importância de você elaborar um currículo é porque ele serve como um roteiro no processo de entrevista. Então, a pessoa que faz os processos seletivos, ela usa o currículo como referência para ir seguindo uma ordem e ir fazendo e explorando a respeito da tua experiência, do teu conhecimento, do teu know-how e tudo mais. O terceiro é porque o currículo ele serve como registro de dados para o entrevistador. Então, o entrevistador, quando ele está com o teu currículo na mão, ele vai olhar todos os registros para ver se aquilo lá faz sentido ou não faz sentido. Ele serve para resgatar na sua mente quais são as suas habilidades, quais são os conhecimentos que você tem e quais são as suas experiências. Então, o currículo também vai ter esse propósito. E, por fim, ele serve como informação básica para você carregar isso lá dentro do teu LinkedIn. Então, arrumar o perfil do LinkedIn começa primeiro pela organização do seu currículo. Então, é absolutamente fundamental que você tenha um currículo bem ajustado, bem alinhado, para que você possa depois levar isso lá para dentro do teu perfil do LinkedIn. Tá? Bom. Ok. Ana, eu mesmo que estou mutando aqui o teu microfone, tá? Porque como você está conectada com 2 celulares, então ele dá esse eco no áudio, por isso que eu estou mutando aí, mas dá para te ouvir agora, tá? Qualquer coisa, ó, eu vou mutar o Ana Paula, pronto. Ó, aí ele vai parar de dar Se você quiser abrir agora só pelo Fernando o áudio, ele vai parar de dar essa microfonia, tá? Então, quais são os formatos mais comuns de currículo? Existem basicamente 2 formatos de currículo. Um é aquele que a gente chama de cronológico, que é o mais tradicional, que é o currículo que segue a ordem dos cargos dos quais você trabalhou na tua última empresa. E o segundo, e qual é o que é que você traz dentro desse currículo cronológico? Você vai valorizar as experiências mais recentes. Então, esse é um ponto importante. O LinkedIn, o currículo, ele tem que ter no máximo 2 páginas. Nenhum entrevistador fica olhando mais do que 2 páginas de um currículo. Então, se você tem uma história de vida muito extensa, uma história profissional muito extensa, você tem que se concentrar dentro do teu currículo nas funções que vão explicar, que vão mostrar para você o que é mais relevante para o cargo que você está se candidatando. Então, por exemplo, eu me candidatei para uma vaga na área comercial. Então, qual é o interesse de quem está te entrevistando?
O cara quer saber das suas últimas experiências. Ele não quer saber que você começou a tua trajetória profissional lá como office boy. Não, isso não. Isso talvez ele possa, eventualmente, até numa entrevista, explorar um pouco mais a tua história de vida. Mas ele vai se concentrar basicamente no seguinte: esse cara, ele é a pessoa que eu preciso para a função da qual eu estou, da qual ele está se candidatando. Então, basicamente, o currículo ele tem que ser quase que o conteúdo dele tem que ser quase que um espelho da descrição da vaga. Então, você pega lá uma vaga, um descritivo de uma vaga qualquer da qual você está se candidatando, seja para a área de TI, área de produção, área de logística, área jurídica, área comercial, seja o que for. Toda vaga tem um descritivo, e a pessoa que abre esse processo, ela coloca na vaga quais são os requisitos de um profissional que ela está buscando. Né? Então, se for uma pessoa da área de logística, então é necessário ter conhecimento ou experiência em sistemas SAP que integram processos de logística. Tem que ter conhecimento, tem que ter relacionamento com empresas de logística. Quando você pega o descritivo de uma vaga, ele vem lá mostrando direitinho tudo que a empresa precisa. O seu currículo, imagina o seguinte, você tem aqui o descritivo da vaga. O teu currículo, ele não pode ser assim, ó. Ele tem que encaixar... Desculpa, ele não pode ser assim. O teu currículo ele tem que encaixar no descritivo da vaga. Então, as informações que estão dentro do descritivo são as informações essenciais que você tem que colocar dentro do teu currículo. Porque você imagina, se a pessoa abrir uma vaga, ela precisa de uma pessoa que tem experiência naquilo que ela está exigindo. Então, é exatamente isso que ela vai olhar no currículo para ver se está condizente com aquilo que tem ou não. E aí você vai especificar isso tudo lá na tua experiência. Depois eu vou mostrar como é que você constrói isso. Né? O segundo detalhe do currículo cronológico que coloca em evidência os cargos é mostrar para a empresa que você deseja continuar na mesma área de atuação ou dentro do mesmo segmento. Então, você trabalha na área de saúde, você construiu a tua trajetória de vida dentro da área de saúde, e você está se candidatando para uma empresa na área de engenharia, então você tem que adequar o teu currículo para mostrar que, apesar de você não ter conhecimento no segmento, você tem conhecimento na função. Claro que se você estiver concorrendo com uma pessoa que tem conhecimento na função e conhecimento na função e conhecimento no segmento, o currículo dessa pessoa naturalmente vai ser mais atrativo para o entrevistador do que o seu. Mas isso não vai descreditar o teu. Tá? Então, só para você entender isso. Um outro ponto importante é quando o objetivo que você colocou, ele é similar à experiência mais recente que você teve. Então, o meu objetivo é a área jurídica, eu quero trabalhar dentro da área jurídica. Então, a tua experiência mais recente tem que mostrar que era na área jurídica que você estava trabalhando, tá? E o currículo cronológico, ele vai ressaltar o crescimento estável na carreira. Então, você entrou lá como aprendiz, um estagiário, depois você foi para assistente, analista, supervisor, coordenador, gerente. Então, o currículo de cargos, ele vai mostrar essa crescente tua. Esse é o modelo mais tradicional. Agora, e se a minha dinâmica de carreira, a minha dinâmica de vida sofreu reveses? Porque a gente passa por mudanças. Então, existe um outro modelo de currículo que é o funcional.
por qualificação. Então, o que o currículo funcional por qualificação ele vai mostrar? Ele vai mostrar as suas competências e as suas qualificações para a vaga que você está se candidatando. Ele vai mostrar quando que existe a intenção sua de mudar de foco, ou quando a sua experiência ela é muito repetitiva. Então, o currículo ele mostra o seguinte: apesar de eu ter mudado de foco, né? Então, esses dias um dos amigos aí do grupo entrou em contato comigo dizendo o seguinte, ele falou, olha, eu quero fazer uma mudança, eu estou trabalhando, mas eu quero mudar, não de segmento, mas eu quero mudar de função. Eu quero ir para a área de produção. Hoje eu estou na área de qualidade, mas eu quero ir para a área de produção. É uma grande mudança. O fato de estar dentro do mesmo segmento, isso ajuda. Mas o fato dele fazer essa mudança de carreira, o currículo ele tem que ser trabalhado para mostrar as qualificações e competências da pessoa para isso. Então, isso vai envolver muito curso, muita participação em eventos, em workshops, enfim, o currículo tem que mostrar que a pessoa tem condições de assumir uma posição como essa, né? O currículo funcional por qualificação, ele também tem o objetivo, né? Quando o objetivo ele é diferente da experiência mais recente. Então, a minha experiência mais recente é na área comercial, mas eu estou indo para a área agora administrativa. Então, existe uma mudança aí muito drástica do teu objetivo com a tua experiência, então o currículo tem que ser ajustado para isso, tá? Aí a gente usa o funcional por qualificação. E ele é mais interessante quando a carreira não é linear, né? Então, quando você não tem uma carreira toda construída dentro da mesma área ou da mesma atividade ou função, é preferível você usar o funcional por qualificação do que o cronológico por cargos. Então, basicamente, são esses dois tipos de currículo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir falando, me interrompendo, fiquem à vontade, tá, gente? Por favor. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura do currículo. Então, agora eu vou abrir o currículo para mostrar, né? Eu vou pedaço por pedaço do currículo para mostrar para vocês cada segmento do currículo, cada momento do currículo, tá? Então, a primeira coisa que você coloca no teu currículo não é foto, tá? Isso é interessante, porque tem muita gente que acha que o currículo bonito é aquele currículo que você faz no Canvas e ele fica bem jóia, bem bonitão. E aí você vai colocar lá no teu currículo a foto, porque a foto fica bonita, então você vai... Não. Foto, gente, foto tira espaço do currículo. Lembra? Currículo, no máximo 2 páginas. Se você coloca foto, ela vai tirar um pedação do teu currículo. Vai tirar um pedação do teu currículo. Então, você não coloca foto. Você coloca no currículo as informações que são importantes. Importantes. Então, a primeira coisa... Então, eu estou trazendo um exemplo aqui de um currículo que eu ajudei uma representante farmacêutica de laboratório preencher. Eu fiz com ela. Então, primeiro detalhe ali é o nome da pessoa, tá? Então, vocês estão vendo aqui o nome, tá? Então, tem aqui o nome da pessoa. Depois, a gente coloca, você não precisa pôr no currículo a rua que você mora, a casa que você mora, né? Essas informações elas não são importantes. Tá? A não ser que a empresa exija isso. Mas, caso contrário, você coloca qual que é a cidade e o estado. Nem necessariamente você precisa pôr bairro. E aí eu vou explicar para você por que isso. Porque se você estiver disposto a mudar de cidade, ou seja, onde for,
o endereço ele pode ser um filtro que te exclui do processo. Quer ver um exemplo? Tem um amigo que estava participando de um processo para gerente distrital numa indústria farmacêutica em São Paulo. Ele mora em Bragança Paulista e ele se candidatou para a vaga de São Paulo. Quando o cara pegou o currículo dele, a primeira coisa que ele perguntou para ele foi o seguinte: mas você mora em Bragança. Bragança é muito longe. Né? Então, já houve uma primeira resistência no processo pela região onde a pessoa mora. Então, você colocar detalhes como bairro, enfim, dependendo se você mora, por exemplo, num grande centro, isso pode ser um problema. Então, coloque a cidade e o estado, que é a informação essencial e importante. E coloque, então, o telefone, tá? Lembrando sempre, o ideal é que seja um telefone e o melhor telefone. Mas Robson, eu posso ter 2 telefones? Pode ter, não tem problema. Desde que sejam telefones que a pessoa consegue falar com você. Porque o entrevistador não quer falar com a sua esposa, não quer entrevistar o seu marido, não quer entrevistar a sua mãe, não, ele quer falar com você. Então, ele quer o telefone no qual ele liga e consiga falar com você. Porque esse negócio de deixar recado é um negócio muito complicado. E-mail, né? E-mail, coloque o seu melhor e-mail, e é aquele que você monitora com frequência, e coloque o seu endereço do LinkedIn. Importante que você coloque o seu endereço do LinkedIn. Por quê? Porque as pessoas vão querer acessar o seu perfil no LinkedIn para entender um pouco mais de você. Então, hoje em dia, o perfil do LinkedIn é importante. Detalhes sobre o perfil do LinkedIn, eu já adianto antes. Quando você cria a conta no LinkedIn, o LinkedIn ele coloca o teu nome mais uma sequência numérica gigantesca, tá? Isso aí você consegue, em configurações do LinkedIn, você consegue editar a sua URL. Então, o ideal é que você coloque o seu nome. Então, por exemplo, aqui a Adriana, como o nome dela é muito comum, tanto a Adriana quanto o Santos, ela colocou o RJ para diferenciar o nome dela do nome das outras pessoas. Tá? Então, essa é a parte inicial, que é o que a gente chama de identificação. O que mais eu coloco aí, Robson? Mais nada. Isso já é mais do que suficiente para aquilo que você precisa. Tá? Dúvidas, gente, em relação a essa parte de identificação? Deixe-me saber se estão com dúvidas ou não, por favor. Ou abre o áudio, fala, ou coloca aí no chat para eu saber. Deixa eu abrir aqui, Robson. Não, tá bem claro. Tá. Tá bem bacana, assim, dá para ver que é um currículo bem clean, porém bem objetivo. Isso. E direcional, né? Exato, isso mesmo, tá? É assim, o currículo ele tem que ser tiro de sniper, tá? Então, a gente tem que trabalhar com as informações mais relevantes e importantes. Nada de ficar floreando o pavão, tá? Bacana, legal. Então, vamos lá. Objetivo. Isso é uma outra coisa que as pessoas têm dúvida. Eu preciso pôr ou não preciso pôr objetivo? Sim, precisa pôr objetivo no currículo, tá? Qualquer plataforma que você for cadastrar currículo, você tem que colocar qual é o teu objetivo, o que você quer. Detalhes importantes sobre o objetivo. É um currículo para um objetivo, tá? É um currículo para um objetivo. Você não pode ter 4, 5 objetivos e um currículo, porque as coisas não se conversam, né? Objetivo, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, gerente comercial. Peraí, o que é que você quer,
né? O que você é bom nisso, né? A pessoa, essa é a grande pergunta. Então, é um objetivo para um currículo. Ah, Robson, mas eu estou querendo me candidatar a outras posições que são diferentes dessa daqui. Tem algum problema? Não, não tem. Desde que o currículo que você vai fazer para a posição que você está se candidatando mostre que você tem experiência naquilo que você quer fazer. Isso é absolutamente fundamental, tá? A pessoa coloca lá, não, eu quero trabalhar na contabilidade, eu quero ser gerente de contabilidade, estou dando exemplos aqui, tá? E gerente de produção. Aí você olha o currículo do cara, não, o cara trabalhou na área comercial, com prospecção de clientes não sei na onde, o cara... Ah, não, mas eu fiz faculdade de contabilidade. Legal, você fez a faculdade de contabilidade, mas você trabalhou com isso? Se você não trabalhou, fica muito difícil da pessoa que vai contratar colocar você lá, porque o cara não vai ter tempo de ficar te treinando para aquela vaga. Ele está te contratando porque ele quer cobrir uma posição que ficou em aberto dentro da companhia. Então, o objetivo tem que ser alinhado com a tua experiência. Então, é importante trabalhar bem a parte do objetivo, tá? Então, algumas dicas aqui. O objetivo tem que ser relacionado ao nível hierárquico e à área de atuação. Então, se vocês busca uma posição como gestor, um exemplo, né? O teu currículo ele tem que mostrar que você tem experiência na função de gestão. Uma das coisas que vão querer saber é o seguinte: você liderou pessoas? Quantas pessoas você liderou? Quais foram as conquistas ou o que você conseguiu desenvolver com essas pessoas que você liderou? As pessoas cresceram, evoluíram através da tua gestão? Então, são questões que são levantadas para quem está se candidatando ou se posicionando ou se colocando numa posição da área de gestão. Tá? Não, se é numa área de analista, né? Então eu estou buscando na área de analista, ou numa área de representante comercial, ou representante ou propagandista, né? Então, se é nisso que você está se candidatando, então o teu currículo tem que mostrar a tua experiência na função e no objetivo que você está colocando dentro daquela área de atuação. Segunda dica é: tome cuidado para não limitar oportunidades ao expressar o seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Você coloca um objetivo muito fechado. Tem gente que é tão objetivo no objetivo que se fecha naquilo. Então, assim, gerente comercial. Pessoal, objetivo, gerente comercial. Tá, o cara pega aquilo e fala assim, bom, você quer ser gerente comercial, mas a posição que eu tenho aqui é só para vendedor. Não, mas eu me candidato a vendedor. Não, mas você colocou aqui que o teu objetivo é gerência, e eu não tenho essa posição de gerência. Então, você pode, por exemplo, colocar no teu objetivo que você é um profissional, né? Você pode colocar lá, área comercial, área comercial, um exemplo. Aí você coloca lá, profissional com X anos de experiência na área comercial, liderando pessoas, ou liderando profissionais, ou liderando times, atuando na região XPTO, um exemplo. Então, você está dizendo que o teu objetivo é da área comercial, você está mostrando rapidamente numa sentença que você tem experiência dentro da área comercial, também na área de gestão, mas você está aberto para as duas possibilidades, seja uma área de gestão, uma área ou só uma área de vendas territorial, tá? Então, importante. Vou dar alguns exemplos depois nisso, tá? Use palavras-chave de fácil compreensão. Depois eu vou falar bastante sobre palavra-chave, tá? Palavras-chave são úteis dentro dos sistemas para que eles possam achar você. Depois eu vou explicar aonde que você acha a palavra-chave. Tem uma ferramenta no Vagas top das galáxias, descobri isso há pouco tempo, você consegue achar essas palavras-chave. Depois eu vou mostrar para vocês, tá?
E, como eu disse, para cada objetivo, um currículo, tá? Bom, então, olha aí, ó, site do Vagas, tá? Site do Vagas. Eu vou colocar aqui para vocês o endereço no chat, vagas.com.br/mapa de carreiras/cargos, tá? Cara, essa ferramenta do Vagas, ela é bem recente, ela é nova, tá? Quando você abre esse site, você pode vir aqui e procurar aqui a função ou cargo que você está se candidatando. Quando você digita aqui, ele vai vir um monte de cargos que estão relacionados com aquelas palavras que você colocou lá. Aí você acha aquela que tem mais a ver com o teu objetivo, e ele abre isso aqui, ó. Em seguida, assim, ó, então por exemplo, eu coloquei aqui gerente de marketing e relacionamento, tá? Então, fiz uma pesquisa. Olha o que ele traz, gente, aqui, ó, palavras-chave. Isso aqui é demais, tá? Então, olha só, o que ele traz para mim de palavras-chave relacionadas a gerente de marketing que eu coloquei, ó. Marketing de relacionamento, ações de relacionamento, ações de marketing, estratégias, assessoria de imprensa, vendas, mercado, marca, eventos, tá vendo? Tudo isso aí, essas palavras-chave, são as palavras que estão nos descritivos das vagas de todas as empresas que cadastraram dentro do site de vagas vagas para a área de gerente de marketing e relacionamento. Então, o sistema, ele faz como se fosse, sabe aquela nuvem de palavras? Ele vai pegando todas as palavras que se repetem na maioria dos descritivos de vagas dentro da plataforma, tá? E olha que fantástico, gente. Essas palavras-chave são as palavras-chave que precisam estar lá no teu currículo, tá? Então, você tem que pegar essas palavras-chave que aparecem aqui e jogar elas para dentro do teu currículo. Então, lá no teu currículo, essas palavras têm que aparecer, tá? E eu vou mostrar para você aonde que você vai trabalhar essas palavras-chave lá, tá? Então, você pode depois acessar esse site do Vagas, ele é gratuito, essa ferramenta aí, e olha, ali ela dá qual que é o percentual de homem, de mulher para vaga. Cara, ele traz um monte. Quais são as formações mais frequentes solicitadas para vaga? Essa ferramenta do Vagas é top, gente. Top, 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 tá? Então, use e abuse, é gratuita. E aí, vamos lá, um exemplo aqui, ó, vou trazer para vocês um exemplo do objetivo. Então, ó, o objetivo da Adriana é propagandista vendedor. Então, vê que ela não fez ela não restringiu, ela não pôs só vendedor e nem pôs só propagandista, ela pôs propagandista vendedor. Até porque o propagandista ele acaba, às vezes, atuando nessas duas áreas. E aí a gente colocou lá, ó, profissional com mais de 25 anos de experiência na indústria farmacêutica, então eu estou dizendo qual o segmento que ela tem experiência, com carreira construída em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Pronto. Qualquer um que pegar o currículo dela, bater na mão, vai falar assim, legal, ela tem experiência há bastante tempo, ela trabalhou no segmento farmacêutico, trabalhou em empresas nacionais e multinacionais, e ela está se dispondo a trabalhar como propagandista ou vendedora. Tá? Então, aqui um exemplo de um objetivo que não fica tão restrito, tão fechado, mas que mostra um pouco da história e daquilo que ela está querendo. Legal? Muito bem. Então, ó, identificação, primeiro ponto. Segundo ponto, objetivo. Dúvidas até aí, gente? Alguma observação, alguma questão?
podem me falar e me posicionar. Se tiver tudo ok, a gente vai seguindo em frente. Pode escrever aí no chat também, se tiver tudo ok, tá? A ideia do workshop é ir orientando vocês, então eu vou falando e cada etapa eu vou parando e vou continuando. Joia, colocou um joinha aí também, pode ser um joinha também. Legal, bacana. Vamos ao resumo das qualificações, então. Bom, então você tem lá no teu currículo a identificação, quem é você e tal, depois você tem qual é o objetivo, e aqui, gente, você tem o resumo das qualificações. Aqui é o seguinte, qualquer entrevistador que pegar o teu currículo na mão, ele vai, assim, cara, será que esse cara é adequado para aquilo que eu preciso? Ele vai bater o olho em resumo das qualificações. Lembra, na cabeça dele ele tem o descritivo da vaga, e agora é a hora que ele vai fazer o match para ver se bate uma coisa com outra. Então ele vai olhar no resumo das qualificações e vai falar, cara, esse cara é o que eu preciso ou não é o que eu preciso. Detalhe, o resumo das qualificações é o que você vai levar lá para o teu LinkedIn depois. Então, lá no LinkedIn tem um campo chamado sobre. O sobre do LinkedIn é isso aí, é o resumo das qualificações, que é o que a gente vai trabalhar agora. Então, vamos lá. Tem que ser um texto de, no máximo, 10 bullets. Bullets são aquelas bolinhas, tá? São, no máximo, 10 parágrafos, no máximo. Se você conseguir resumir isso em menos, melhor. Com frases curtas e objetivas, destacando os pontos fortes seus. Ali você vai colocar em evidência no resumo das qualificações todos os seus diferenciais competitivos. Então, quais são os seus conhecimentos, as suas experiências, as suas habilidades, as suas responsabilidades. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso e explicar. E o resumo das qualificações serão as qualificações que irão sustentar o teu objetivo. Então, se o teu objetivo é, por exemplo, a área de produção, então as tuas qualificações têm que mostrar o seguinte, ó, fui responsável pela implementação do sistema SAP para a criação de roteiros para a criação de área produtiva com ganho de produção em X%. Liderei times com X profissionais de diversas áreas. Participei da implementação de um projeto estratégico, participando de uma equipe multidisciplinar. Enfim, então, você vai colocar tudo aquilo que seja relevante para o objetivo que você colocou. E lembra das palavras-chave? Elas estão aí, no resumo das qualificações. Então, veja só aqui um exemplo de resumo de qualificação, tá? Então, ó, resumo das qualificações: experiência consolidada na indústria farmacêutica, produtos, lançamentos, equipes, médicos e pacientes. Ó a palavra-chave de monte aqui, ó. Atuo como propagandista vendedor responsável pela geração de demanda em áreas terapêuticas como respiratória, ginecologia, pediatria, ortopedia, cardiologia. Está colocando todas as especialidades que a pessoa trabalhou. Tá? Em especial ortopedia, que nos últimos 3 anos trabalhei na linha responsável por essa especialidade, onde atingi as primeiras posições no ranking. Minhas atividades contemplam participação de congressos, porque isso são exigências para a função que estão lá no descritivo da vaga. Realização de eventos para educação médica, análise estratégica de demanda e indicadores, elaboração de planos táticos e por aí vai. Nesse período, me destaquei pelas minhas habilidades de análise estratégica, relacionamento com clientes e entrega de resultado. Desenvolvi conhecimentos em análise de dados de produtividade para elaboração de estratégia de negócio. Tudo que é palavra-chave dentro da função, ela está despejada aí, porque o sistema tem que dar um match, ele tem que combinar o que a pessoa a vaga que está descrita com aquilo que você
mostra dentro das suas qualificações. Tá? Dentro de resumo das qualificações, ok, dúvidas? Se tiver o ok, dá um joinha aí para nós, para eu saber que está indo tudo ok. Joia. Então, vamos lá. Robson, Oi. tem uma dúvida. Até duas, Milka. Por exemplo, e se eu ainda trabalho na empresa, como que eu coloco isso? Tipo, no passado, no presente? Como é que No presente. Coloca no presente, tá? Atuo, executo, sou responsável, entendeu? Você coloca tudo no presente, tá? Ah, tá. Beleza, tá bom. Tá. Obrigada. A tua pergunta ela é relevante, Milka, porque a currículo é um negócio interessante. Quando as pessoas começam a fazer currículo, vira uma salada mista. A pessoa começa uma frase no presente, depois ela vai para o passado, daí ela vai para o futuro. Então, às vezes, tem muito desse tipo de coisa, isso acontece bastante. Tá? Lembra, você está querendo mostrar para a empresa que você é uma profissional qualificada para hoje. Então, você tem que mostrar que hoje você executa tal ou determinada função. Robson, eu estou fora do mercado e quero voltar para o mercado. O que eu coloco? Aí você vai trabalhar o verbo no seguinte tempo. Você vai dizer o seguinte, você vai trazer a ideia do conhecimento e da experiência. Então, a experiência em gestão de equipes, atuação em áreas nas regiões XPTO, visitação, isso, aquilo, outro, tá? Aí você vai ajustar o tempo verbal para tratar dessa forma. Se você está fora do mercado e quer voltar para dentro do mercado. Mas sua pergunta foi muito boa. Entendi. Obrigada. De nada. Vamos falar, então, sobre experiência profissional. Então, vamos tratar... Agora, é assim, ó. Então, vamos lá. Só recapitulando. Primeira parte, o que era mesmo, gente? Vocês lembram? Fala para mim. A identificação. Exatamente. Primeira parte é quem é você. Segunda parte, depois do quem é você. Objetivo. O que eu quero. Depois, a terceira parte é o quê? As qualificações. Isso. Eu sou bom nisso aqui, ó. Eu sou bom nisso. Você quer um cara desse jeito? Então, eu sou esse cara aqui. Tá? Esse resumo das qualificações, ele responde essa pergunta. Por que tem que ser você? Porque você é bom nisso. A empresa não quer um cara assim? Então, eu sou bom nisso aqui. Aí, agora, você vai explicar para a empresa a sua história. Então, você diz que você é bom naquilo. Então, prova que você é bom. As realizações é a prova documental de que você é bom naquilo que você disse que você é. Então, vamos lá. Nas realizações, você vai colocar lá nome da empresa que você trabalhou ou trabalha, ou nome da empresa ou razão social, preferencialmente nome comercial, nome fantasia da empresa, que é onde as pessoas vão identificar com mais facilidade, e como ela é conhecida no mercado. Você vai colocar se ela passou por algum tipo de fusão ou apenas o último nome da empresa. Não precisa colocar todos os títulos que você executou lá dentro da empresa se você não teve mudança de atividade. Tá? Porque, às vezes, a tua atividade sempre foi a mesma, mas a empresa mudou o descritivo da vaga. Então, você coloca só uma vaga. Tá? Não, eu tenho uma trajetória vertical na empresa, não horizontal, eu tenho uma trajetória vertical. Depois eu vou te mostrar como que você trabalha a tua trajetória vertical para evidenciar isso sem ter que ficar contando a história de quando você era estagiário lá dentro da empresa. E na realização, você associa de 3 a 5 competências que foram fundamentais para atingir os resultados. Então, vamos lá. Coisas importantes na parte de realizações.
Então, você vai trazer coisas ali, realizações que você fez dentro da empresa, das quais você se orgulha. Você participou de um projeto, você liderou um projeto, você se envolveu, você ganhou um cliente, que era uma coisa muito difícil, você abriu uma nova região, você desenvolveu um sistema, tá? São coisas que você se orgulha. Você vai trazer coisas que geraram contribuições significativas para a empresa. Então, a abertura de um novo mercado que fez com que você atingisse um resultado XPTO, um lançamento de um produto e que trouxe crescimento rápido para a empresa, tá? Você vai trazer coisas que atingiram, superaram expectativas. Então, você desenvolveu algum tipo de trabalho que foi além daquilo que era a tua função. Tá? Então, você desenvolveu um projeto para a área que não existia, ou um projeto, existia um problema e você conseguiu trazer a solução para esse problema. Depois eu vou falar disso. E coisas que nos fizeram crescer pessoal e profissionalmente, né? Então, essas são observações importantes para você trazer lá nas realizações. Segundo, use uma técnica que a gente chama técnica SOAR. O que é o SOAR? Situação, obstáculo, ações e resultado. Quer ver um exemplo bem simples de uma técnica SOAR? Primeiro eu vou explicar. Eu tinha a seguinte situação dentro da empresa que eu trabalhava. Nós tínhamos uma ferramenta de treinamento de equipes, que era uma ferramenta antiga, estava desatualizada, tá? Qual que era o obstáculo? O obstáculo era conseguir melhorar essa ferramenta sem ter alto custo dentro da empresa, tá? Então, como que eu conseguia melhorar a ferramenta sem gastar muito dinheiro? Então, situação e obstáculo. Qual foi a ação? A ação foi desenvolver, junto com o fornecedor dessa ferramenta, uma nova ferramenta, completamente nova. Então, nós remodelamos toda a ferramenta dentro da empresa, usando o mesmo fornecedor e sem ter que ter um custo adicional e sem ter que mudar de plataforma. Então, as pessoas quase que não sentiram a mudança de um sistema para o outro. Qual foi o resultado? O resultado foi conseguir fazer o treinamento de toda a equipe comercial no Brasil inteiro, sem ter a necessidade do cara ficar imprimindo os documentos, que ele conseguia ver na tela do tablet dele todo o material de treinamento sem ter que ficar imprimindo, porque antes os caras imprimiam em PDF. Percebeu o que é o SOAR? Situação, qual era o obstáculo, qual foi a ação que eu propus e quais foram os resultados que eu tive. Inclusive, o SOAR é a técnica que o RH usa para fazer entrevista. O RH usa exatamente essa técnica. Ele diz assim para você, você teve algum problema lá na última empresa que você trabalhou? E qual era esse problema? Ele está fazendo o quê? Qual era a situação e qual era o obstáculo? E o que você fez diante desse problema? Essa é uma outra pergunta. Legal. E o que você fez? Fiz isso, isso, isso. E qual foi o resultado? Então, o próprio RH usa a técnica SOAR para as entrevistas. É o famoso case. Só que o case aqui está estruturado. Então, situação, obstáculo, ação e resultado. Essa é a técnica SOAR. Então, o que eu vou propor para você? Para que depois você pegue teu currículo e a tua última empresa que você trabalhou, está trabalhando, e escreva tudo isso. Coisas que você se orgulhou, coisas que você contribuiu dentro da empresa. Use a técnica SOAR de forma resumida, mas pegue 1 ou 2 cases, que são mais do que suficientes, e descreva a situação, o obstáculo, a ação e o resultado,
porque tudo isso você vai jogar lá dentro do teu currículo depois. Tá vendo que tem muita coisa para escrever no currículo, além de ficar colocando que você gosta de ler e assistir filme de final de semana? Entendeu? Porque tem muita gente que coloca isso, né? Ah, gosto de fazer leitura, gosto de assistir filmes, gosto de passar tempo com a minha família. Isso aí é lá na entrevista, se alguém te perguntar. Currículo não. O currículo é o seguinte, ó, eu sou um cara bom e olha o que eu fiz. Então, o currículo tem que contar essa história sua, tá? E, por fim, naturalmente, tudo tem que estar conectado com o quê? Com o objetivo. Tá? Então, lembra do objetivo? Você quer área comercial? Então, tudo isso tem que contar que você é uma pessoa qualificada, o resumo das qualificações, e que as coisas que você fez dentro da empresa justificam o objetivo que você está se candidatando. Tá? Então, ó, tem que estar conectado com o objetivo, tem que estar conectado com as estratégias de comunicação, serão utilizadas nas entrevistas e podem servir de gancho nas abordagens. Que aí, quando eu for falar de network, a gente vai falar sobre estratégia de abordagem, como é que eu abordo um profissional que está propondo uma vaga, um cara do RH, o que eu trago? Você vai usar isso aqui tudo. Está vendo como o currículo é a base para tudo que você faz? Então, você vai pegar lá, tem uma vaga e você sabe quem que é o cara do RH. Então, quando você mandar o teu e-mail, você vai contar rapidamente essa historinha que está aqui no teu currículo. Oi, tudo bem, Lani? Meu nome é Robson, fiquei sabendo de uma vaga para a área de gerente de marketing e eu trabalhei já há mais de 8 anos em indústria farmacêutica e também mais de 2 anos na área de gestão de marketing, liderando equipes multidisciplinares, com resultados excelentes nos últimos anos, e eu gostaria de me candidatar a essa vaga. Isso tudo eu estou trazendo da onde? Eu estou trazendo no meu currículo, para eu mandar o e-mail e no e-mail despertar o interesse ou a atenção do entrevistador. Tá? Então, ó, exemplos de realizações: aumento de lucro, redução de rotatividade de funcionários, redução de custos, melhoria de qualidade, aumento de produtividade, criação de novos produtos, aumento da eficiência, eliminação de procedimentos e por aí vai, tá? Então, tem vários exemplos aqui que podem te ajudar a elaborar isso aí, ó. Valorize os seus resultados, tá? O comum, o que é o comum? Como é? Responsável pelos programas de treinamento técnico em vários estados do Brasil. O bom é conduzir diversos programas de treinamento técnico em vários estados com reduzido número de problemas. Ó, tá percebendo a técnica SOAR aparecendo aí? O melhor, conduzir mais de 45 programas de treinamento técnico em 8 estados, reduzindo as reclamações de clientes em 22% no período de 6 meses. E o ótimo, gente, reduzir o número de reclamações de clientes em 22% num período de 6 meses, através da condução de mais de 45 programas de treinamento técnico em 8 estados brasileiros. A técnica SOAR está toda aí. Percebe? Então, o que é interessante alguém ler das suas realizações? Responsável por programa de treinamento técnico ou que você reduziu o número de reclamação de clientes? Percebe como muda a observação, o olhar crítico do selecionador, ele muda drasticamente quando ele observa esse tipo de coisa? Tá? Então, aqui eu estou trazendo um exemplo da descrição do SOAR, não vou ler, depois vocês vão ter acesso a esse material que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu já dei um exemplo aí, tá? E aqui alguns exemplos de sumário, olha só: implantei nova estrutura de manutenção, otimizando a disponibilidade da equipe de terceiros para melhorar a execução de manutenções preditivas, preventivas e corretivas nas áreas de instrumentação elétrica e mecânica, reduzindo
em 70% das manutenções de emergência, alcançando o índice de disponibilidade operacional superior a 96%. Gente, o cara podia colocar só assim, ó, responsável pela implantação de nova estrutura de manutenção. Percebeu? Que era uma coisa tão simples. Olha a valorizada que teve e olha como foi mostrado isso. Tá? Então, olha aqui, ó, tô pegando esse exemplo aqui, ó, da experiência profissional. Ó, o nome da empresa, tá vendo? Ó, Chrysler Chemicals Brasil Limitada. Na frente, mês e ano de entrada, mês e ano de saída. Aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, ó. Tá vendo que o cara colocou aqui, ó, assistente de crédito e cobrança, e depois a pessoa colocou analista financeiro. Essa pessoa não explicou a respeito de crédito e cobrança, o que ela realizou. Ela explicou a última função, que foi de analista financeiro. Então, tudo que está aqui está relacionado não a isso, está relacionado a isso daqui. Detalhe importante, gente, detalhe importante. Quando você coloca a tua trajetória profissional aqui da empresa, a empresa olha, pô, esse cara cresceu, ele saiu de assistente de crédito em 2 anos e ele assumiu a posição de analista. Tá vendo? E dentro da posição de analista ele ficou 4 anos. E aí, ó, elaborei relatórios gerenciais mensal das 7 filiais da empresa no Brasil, com a posição atualizada da previsão de recebimentos, devedores e duvidosos, limite de crédito de clientes, eficiência da cobrança e relação de nota fiscal de devolução de mercadorias. Então, tá vendo que a pessoa está colocando como ela realizou a atividade ali, ainda está faltando ela botar os resultados, mas isso é uma coisa que dá para melhorar ainda nisso aqui. Tá? Esse aqui é o modelo, só para a gente reforçar, tá? É um modelo cronológico. E para aqueles que almejam aquela mudança, você vai usar o modelo funcional. Então, no modelo funcional, você vai botar as principais realizações, que é toda essa parte aqui, num grande bloco. Em vez de você colocar empresa, cargo e realizações, empresa, cargo e realizações, você coloca num bloco as principais realizações. E depois, embaixo, você põe o histórico profissional. Ó, fiquei tanto tempo aqui, tanto tempo aqui, tanto tempo ali. Essa é a diferença entre o modelo cronológico e o modelo funcional. Tá? Dúvidas, gente, até aí? Tá tudo ok? Coloca um joinha aí para eu saber. Se tiver dúvida, pode perguntar. Tá tranquilo até agora. Joia. Eu tô me fazendo claro, gente? Vocês estão conseguindo entender com tranquilidade? Tá sim, Robson. Tá bem bacana. Show. Tá bem objetivo e bem explicado. Joia, legal. Então, vamos lá. Formação acadêmica, gente. Na formação acadêmica, você vai colocar o nome do curso, a instituição que você fez o curso e o ano de conclusão. Isso aí tem muita gente que faz uma salada mista, assim, uma salada mista, é uma coisa muito louca. Tem gente que põe o nome da instituição em negrito e o nome do curso minúsculo, assim, fica difícil, porque o que eu quero saber, se eu pegar esse currículo, é o seguinte: qual é a tua formação? Esse é o mais importante, mais até do que a instituição. Aí você fala assim, mas Robson, a instituição ela é importante? Cara, o mais importante é o que você fez, mais do que a tua formação. Tá? A formação, ela serviu como base para você fazer a entrega que você fez na empresa onde você estava. Então, as pessoas, mais do que quererem saber a tua formação, elas querem saber a tua realização. Formação é interessante quando eu estou contratando estagiário. Aí sim, qual a escola que você estuda e tudo mais. Mas depois que você passou dessa fase da tua vida, meu amigo, o importante é as tuas entregas, mais do que a tua formação, tá? Do que a instituição. Tá? A formação, sim. E o ano que você concluiu, tá?
Segunda a informação importante, do mais recente para o mais antigo. Tem gente que começa, terminei o ensino médio lá em 1829, depois fiz um curso técnico e não sei o que em 1948, depois eu fiz uma faculdade. Não. É o seguinte, fiz um MBA ou fiz uma pós-graduação na instituição tal, depois eu fiz a minha faculdade na instituição tal, e enfim, então é do mais recente para o mais antigo, tá? Se você teve trabalhos acadêmicos que foram relevantes, se você fez escreveu algum artigo, ou se você desenvolveu algum projeto, você pode trazer isso para cá, e apenas cursos de graduação e pós-graduação. Por quê? Porque tem uma outra área que é informação complementar, onde você vai colocar cursos diversos que você fez. Aqui, informação é aquilo que foi de robusto mesmo dentro da tua área, tá? Então, olha aqui, um exemplo, tá? Graduação em comunicação social, tá vendo? É a informação mais importante. Fez na faixa, nem sei qual faculdade é essa daqui. Mas, para mim, o que é importante é o seguinte, a graduação na área de comunicação social. Olha a data que a pessoa fez, Ela fez em 1997. Qual foi o curso de pós-graduação que foi feito depois disso? Não tem. Tá? Então, é uma coisa para se pensar para quem está trabalhando, né? Fazer uma pós. E inglês. Tá? Aqui você pode colocar formação acadêmica e idioma junto, se for o caso. Detalhe, se teu inglês é básico, você não tem inglês. Se o teu espanhol é básico, você não tem espanhol. Tá? Porque senão você poderia colocar francês básico, alemão básico, inglês básico, chinês básico, japonês básico. Então, básico não é a língua. Básico é básico, né? O básico, malemate, ajuda a ler o título de um filme, né? Então, é do intermediário para cima. E, preferencialmente, se você conseguir identificar qual é o nível que você está dentro do nível intermediário, por exemplo, da língua inglesa ou da língua espanhola. Se você não tem outra língua, não tem problema nenhum, só não coloca, tá? Por quê? Porque você vai colocar em destaque uma coisa que você não precisa colocar em destaque, que é a falta do conhecimento de outro idioma, ok? Muito bem, então fechamos mais o bloco aí de formação, a gente vai entrar em formação complementar e estou tentando correr aqui para ir o mais rápido possível. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Se não tiver dúvidas, eu vou seguir em frente, então. Beleza. Então, vamos lá. Formação complementar, gente. Escolha o que for mais significativo dos cursos que você fez. Coloque os que estão alinhados aos objetivos e experiência. Cara, eu catei currículo de gente que o cara fez um curso, o cara está se candidatando à área comercial e ele fez um curso de operação de empilhadeira. Eu falei assim, cara, o que você faz com essa... O que o entrevistador vai fazer com essa informação de operação de empilhadeira? A não ser que você for visitar algum cliente, você tem que operar a empilhadeira do cara, porque caso contrário, esse tipo de formação não tem relevância para o negócio. Então, currículo, você coloca o que é relevante. Eu fiz um curso de datilografia, sei lá, né? Os mais antigos aí vão lembrar do curso de datilografia. Cara, hoje em dia o curso de datilografia não tem valor nenhum, então você não vai colocar porque isso não é relevante. Melhor que você use o teu espaço para explicar as tuas realizações do que ficar usando espaço no teu currículo para falar de curso que não tem a ver com a área, tá? Descreva o nome do curso, a instituição de ensino, a carga horária e a data de conclusão, tá? Carga horária é um negócio interessante, porque tem cursos de 40 horas, tem cursos de 80 horas, tá? São cursos mais robustos do que curso de 2 horas, cursos de 4 horas, tá?
Posso colocar um curso de 2 horas, de 4 horas, de 1 hora? Pode, não tem problema nenhum, desde que o curso esteja relacionado com a área tua de atuação, com o objetivo, por isso que a gente começa com o objetivo lá em cima. E deixe em destaque negrito o nome do curso, que é o mais importante do que a própria instituição. Ok? Então, olha aqui o exemplo, tá? Ó, certificação de monitores, acesso ao mercado público e privado, formação básica de marketing, inteligência emocional, gestão e liderança, oratória de alto impacto, gestão de contas-chaves, técnica de vendas e produtividade para propagandistas. Tá vendo? Ó, tudo está relacionado com o objetivo que ela tinha colocado lá no currículo dela, que é a área comercial, propagandista e vendas. Tá? Legal. Estética. Vamos falar sobre estética do currículo. Primeiro, use o branco. Não inventa de botar cor cinza. Não. Esquece isso aí. Tá? Sem poluir. Currículo ele tem que ser branco. Não coloca foto nem imagens bonitas. Gente, vocês vão ouvir de tudo nesse mundo, tá? Mas uma coisa eu posso dizer com tranquilidade, porque eu conheço gente de RH, conheço gente de empresa de outplacement, todo mundo diz, ó, não inventa o pavão. Porque quem pega o currículo quer saber se você é capacitado ou não para aquilo. Não é se você tem uma foto bonita ou se o teu currículo está bem diagramado lá no Canvas. Tá? Idealmente, não mais do que 2 páginas e se concentre no conteúdo mais do que na beleza. Tá? Então, não use o Canvas. Use uma ferramenta clássica e que é excelente, chamada Word. Tá? Aliás, falando nisso, eu vou dar algumas diquinhas aqui de Word, mas falando nisso, currículo, gente, em Word. Ah, mas todo mundo fala para mim que eu tenho que fechar ele em PDF. Sim, todo mundo fala isso. Só que é o seguinte, todas as plataformas hoje, elas, principalmente empresas que não usam plataformas próprias, elas, ao receberem o currículo em Word, elas carregam o currículo dentro da plataforma. Então, por uma questão de programação, é mais fácil você carregar um currículo em Word do que um currículo em PDF. Tá? Então, faça isso. Outro detalhe. Tem empresas que, quando você vai se candidatar, a empresa pergunta se você não quer puxar o teu currículo do LinkedIn. Tá vendo por que eu tenho que trabalhar sempre o currículo? Primeiro, desse jeito, no papel, bonitinho, depois eu jogo ele para o LinkedIn. Por quê? Porque tem empresas que vão puxar do teu LinkedIn o teu currículo. Então, tudo isso que está aqui vai estar lá no teu LinkedIn depois, quando eu for falar sobre LinkedIn. Tá? Então, ó, Word. Beleza? Dicas do Word. O formato correto é o formato A4, com uma margem de 17 milímetros horizontal e 26 vertical. As fontes mais usadas é Arial, porque a programação usa muito Arial, tá? Roma e Cental. Tamanho da letra, mínimo 10 e máximo 12, o exceto nome e objetivo, que você coloca em negrito em destaque. Espaçamento simples e cuidado com as marcas de revisão do Word, tá? Que são, sabe aquelas letrinhas, aquele tracejadinho que aparece debaixo da letra? Tem que corrigir sempre aquilo lá para ficar bem bonitinho, tá? Atenção! Necessário num currículo, que é o resumo, tá? O resumão. Identificação, objetivo, resumo das qualificações, histórico profissional, realizações e formação acadêmica. Dependendo do caso, isso aqui é o básico, tá? Dependendo do caso, se for uma exigência da empresa, idioma, outras atividades profissionais, cursos, atividades voluntárias e exposição internacional. Exposição internacional é que você participou ou conduziu eventos fora do país. Fora, elimina foto, referência. Tem gente que põe em currículo referências, só se a empresa pedir.
Se a empresa não pedir, você não põe. Data e assinatura. Não se põe data e assinatura em currículo, porque hoje tudo é eletrônico. Pretensão salarial. Pretensão salarial é negociado. Robson, mas eu fui cadastrar lá no site e a empresa pediu a pretensão salarial. Que salário eu ponho? Só para lembrar, na semana passada eu falei do Glassdoor, o Glassdoor, e esse link do Vagas também, ele traz média salarial para a função que você está se candidatando. Então, você pode usar isso como referência, tá? Mas só se exigir, não no currículo normal. E não se põe em currículo motivo da saída. Eu assassinei o meu gestor porque eu estava nervoso com ele, porque o cara era um grosso, né? Não, você não vai colocar isso aí. Se alguém te perguntar, você fala, olha, houve um incidente com o meu gestor e ele passou mal e acabou falecendo, né? Mas você não vai contar o que aconteceu, tá? Porque isso aí você entra nesse detalhe se for perguntado para você. Caso contrário, você não precisa falar, tá? Legal. Currículo, gente, é isso. Dúvidas, perguntas, questionamentos antes de eu falar sobre vídeo currículo? Eu tenho outra dúvida. Manda, Milka, sapeca, porque é para isso aí mesmo. E se você também atua como freelancer, você coloca no currículo também ou não? Pode colocar, Milka. Você pode colocar também que você atua como freelancer, tá? Por exemplo, você está um tempo sem uma atividade CLT, por exemplo. Então, você pode colocar que você está trabalhando como freelancer, lembrando sempre, tenho atendido mais de tantas empresas ou tantos profissionais, elaborando materiais assim, assim, assado, com resultados em cima disso. Tudo isso você pode trazer, sim, para o teu currículo se você está atuando como freelancer sem problema nenhum. Tá? Desde que você siga essas regras aí. Beleza, tá bom. Obrigada. Beleza? Joia. Tudo bem, gente? Tranquilo? Me posicione. Vocês ainda conseguem me dar mais 15 minutos, porque vídeo currículo eu vou tentar passar rápido, mas só para saber se ok. Se alguém precisar sair antes, fique à vontade, não tem problema, eu entendo perfeitamente, tá? Senão eu vou seguir. Tem alguma coisa que eu trouxe para vocês aqui que vocês não sabiam que é novidade, que é uma coisa nova que você está ouvindo? Me posicione, só para eu saber. Robson, eu já Sim. conhecia o LinkedIn, é uma plataforma relativamente antiga, né, em Isso. consideração com o tempo que as coisas fluem, né, atualmente, mas é uma plataforma que eu nunca usei, então é uma plataforma que eu estou ansiosa para adentrar Sim. nela nos próximos capítulos. Mas também as estratégias de currículo têm alguns pontos bem interessantes que muitas vezes a gente não para refletir na hora de fazer, né? A gente Sim. acaba deixando e essa ordem, né? Que é uma história, né? É uma história. Você tem que gerar interesse no seu público, da mesma forma que uma história faz, né? Então, tá sendo Isso. Legal, que joia. Bacana. O Gerson falou a questão da parte do endereço, né, Gerson? Isso é uma coisa que às vezes a gente não se atenta, mas é um detalhe, né? É realmente uma questão de detalhe. Às vezes ele pode, de alguma forma, acabar te atrapalhando num processo por causa do endereço, né? Apesar que depois que, nessa minha situação, né, que acabou gerando uma entrevista, né, a primeira pergunta que a pessoa fez, né, ela fez isso. Quanto tempo, onde você mora, quanto tempo você demora para chegar na empresa, né? Eu sou aqui de Ipiranga, São Paulo, Ipiranga. E a empresa ficava lá pro lado da Berrini, e ainda não tinha chegado a linha de trem, então era 2 horas para chegar lá, né? Sim. Isso é um fator importante, Gerson, para a empresa. Assim, a gente precisa entender a posição da empresa.
Por quê? Porque a empresa, assim, na hora do desespero, a empresa sabe que o colaborador ele abraça a causa. Mas quando o jogo começa, é que começa a surgir as dores do negócio, né? E aí a empresa ela contrata o cara, faz todo um treinamento, investimento, tudo, e aí a gente sabe que quando a gente está empregado é mais fácil você conseguir recolocação no mercado do que quando você está desempregado. A empresa sabe que você vai acabar usando ela como um trampolim para ir para outra empresa. Então, por isso que ela sonda muito essa questão da distância e tudo mais, tá? Então, ela acaba pesando. Eu participei de um processo, olha só, para a região aqui do interior de São Paulo, como é que é? Meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Aqui, depois de Limeira, lá, enfim. O cara falou assim, e aí, como é que é para você? Né? O cara gostou de mim, eu tive que apresentar um case, foi um trabalho, um monstro lá. Enfim, aí como é que é para você? Você, para mim é super possível, eu vou, passo a semana aí e volto no final de semana para casa. Né? Aí o cara, né? Assim, no primeiro momento, o cara sabe que você faz isso, mas depois de um tempo, isso acaba pesando, e aí começa aquela, né? Aquela mastigação, e isso acaba, então, aí você às vezes é dispensado do processo por causa disso. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, por isso que a gente tem que saber lidar bem com essa questão. Então, o endereço, ele tem esse peso aí dentro dessa história, tá? Mas legal, que bom. Então, tá joia. Vamos em frente aí. Vamos passar agora vídeo currículo, cara, que é uma coisa que tudo quanto a empresa está pedindo agora. Ó, hoje tem um cara aqui no nosso grupo, o Thiago, ele não está participando hoje aqui porque ele tinha um outro compromisso, já agendado. Ele gravou o vídeo e mandou o vídeo para mim. Robson, dá uma olhada aí no vídeo. Quando eu abri o vídeo, eu falei, cara, o vídeo está tão claro, que eu não consigo nem enxergar o teu rosto direito. Então, a tua mensagem ficou prejudicada porque o vídeo não foi bem elaborado. E é para uma vaga de propagandista numa empresa aí que o Natal conhece, chamada Supera. Os caras estão pedindo para os candidatos, na função de propagandistas, gravarem um vídeo de propaganda médica. Tá? Então, hoje, vídeo currículo é uma coisa que, sim, tudo quanto é site e empresa está pedindo. Tá? Aí você fala assim, mas Robson, os caras assistem todos os vídeos? Não. Eles assistem os vídeos dos candidatos que eles leram o currículo e ficaram interessados. Daí eles vão assistir o vídeo. Mas eles pedem de todo mundo. Né? Então, você tem que se atentar na hora de fazer um vídeo currículo para que ele seja eficiente e efetivo. Então, vamos lá. Bom, em resumo, né, o vídeo currículo ele é um resumo do seu currículo, onde você informa sua experiência, formação e habilidades. Todo vídeo currículo ele tem que ser rápido, objetivo e certeiro nas informações. Como é que eu me preparo para o vídeo currículo? Primeira coisa, esteja bem vestido. O ideal é que, se você conhecer o perfil de vestimenta da empresa que você está se candidatando, você use mais ou menos aquele mesmo perfil. Isso já ajuda a criar um rapport com a empresa, porque a empresa ela vai ver que você já está se preparando para aquela atividade ou para aquela função. Então, se alinha a sua vestimenta. Segundo, filme sempre em primeiro plano. Primeiro plano é igual eu estou aqui, ó. Eu aqui, tá? Em primeiro plano e do ombro para cima. É exatamente do jeito que eu estou aqui, é esse o jeito que você precisa gravar o vídeo, tá? Não use o modelinho selfie, né? Pegar o celular para fazer a gravação, câmera tremendo, esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Um fundo neutro, preferencialmente uma parede branca, nada de tirar você do... Nada pode tirar ou deve tirar você do plano de atenção, tá? Então, muita informação atrás de você prejudica as pessoas de saberem com quem que elas estão falando, tá? Se possível, você pode usar um tripé.
Cara, sabe às vezes a gente vê, tem um pessoal que é criativo no nível hard, né? Eu vi um cara fazendo um tripé improvisado com uma vassoura e uma meia. Como que o cara fez? Olha que ideia genial do cara. O cara pegou a capinha do celular, tá? A capinha normal do celular, né? Colocou a capinha dentro de uma meia, tá? E colocou o celular aqui normal na capinha, tá? A meia tá lá no fundo. A outra parte, o cara colocou o celular numa vassoura. E aí ele encostou a vassoura num móvel para ficar paradinho, ficou numa altura boa para poder filmar o cara. Cara, invenção, né? Brasileiro é criativo no nível hard, né? Mas funcionou, então foi o modelo que o cara usou para criar um tripé para poder gravar, né? Então, o importante é que a câmera não fique tremida. A câmera não pode ficar tremida, tá? Cuide da imagem, então, sem muita informação atrás de você, e mais importante do que o visual, gente, é o áudio, tá? Áudio tem que ser bom, as pessoas têm que ouvir com clareza o que você está falando, tá? E a mensagem? Bom, primeira parte, faça uma breve apresentação. Mencione as suas experiências laborais, né, o seu trabalho relevante, a sua educação e as suas conquistas profissionais. Na segunda parte, diga como você pretende utilizar a sua experiência e educação para beneficiar o crescimento da empresa. E, por último, compartilhe os motivos pelos quais você quer trabalhar naquela empresa. Sugestão, escreva isso. Escreva, tá? Para fazer vídeo currículo, o que eu fiz? Eu escrevi, depois eu treinei, aí eu li. Na leitura, eu coloquei um cronômetro, porque normalmente as empresas pedem de 1 minuto e meio a 2 minutos no máximo. Então, eu cronometrei a leitura do que eu escrevi para ver quanto tempo dava. Ah, opa, tá dando aqui 3 minutos. Opa, vou ter que enxugar, porque só na leitura já ficou isso, imagina eu falando. Então, tira, resume, coloca o que é mais importante, lê de novo e cronometra. Ah, ok, fechei o texto adequado para aquilo que eu preciso. Aí vou gravar. Gravo uma vez lendo. No começo é meio esquisito, porque você não está acostumado a ficar se gravando, você está acostumado a gravar os outros, mas não ficar se gravando. Então é meio estranho. Grava uma vez, vê como é que ficou. Ah, não tá bom. Grava a segunda vez, vê como é que ficou. Enquanto você vai gravando, você vai treinando o script e vai memorizando. Por que isso é importante? Porque na hora de falar, você tem que falar olhando para a câmera, desse jeito assim, ó. Entendeu? Você não pode ficar olhando para a tela, para aquilo que está escrito, porque percebe, ó, quando eu olho para vocês, eu não olho para a câmera. Então, vocês têm a impressão de que eu não estou olhando para você. Agora, se eu olhar para a câmera, tá vendo? Ó, você percebe que é como se eu estivesse olhando agora dentro dos seus olhos, tá? Então, gravação tem que ser assim. E só tem um jeito de você conseguir gravar olhando para a câmera, gente. Só tem um jeito. A informação tem que estar aqui, ó, na cabeça, tá? E como que eu gravo? É lendo aquilo que você escreveu, tá? Dividido em primeira, segunda e terceira parte. Dica valiosa: na hora de falar sobre as suas conquistas, tente mencioná-las de forma numérica. Olha, cresceu tanto de tanto para tanto, liderava tantas pessoas, atendia tantas regiões, e por aí. Então, números ajudam muito. Encerre o vídeo com aquilo que a gente chama de call to action, que é uma chamada para ação. Então, você diga ao recrutador que você anseia pela oportunidade de uma entrevista presencial para que você possa compartilhar suas ideias para o crescimento da organização. É um fechamento, certo? Então, olha, eu quero muito ter a oportunidade de falar com vocês presencialmente para contar um pouco mais das minhas conquistas, tá? Então, você encerra o vídeo com essa chamada do tipo, me chama que eu sou o cara, tá? Na hora de gravar. Na hora de gravar, cuidado com o tamanho do arquivo, tá?
e com o tamanho do vídeo. Da mesma forma que recrutador não quer currículo longo, ele também não quer vídeo longo demais. Então, 1 minuto e meio, gente, estourando. Tem que ser rápido e objetivo, por isso que tem que treinar, tá? Segundo, não leia, já falei isso para vocês, né? Porque dá para perceber quando você está lendo, tá? Terceiro, fale de forma clara e precisa. Então, não fique repetindo as palavras. Por isso que escrever o texto antes te ajuda a organizar as ideias, tá? E evite pausas ou cacofonias, né, tá, aham, tá? Cacofonias. Cacofonias, boa essa, né, Gerson? Cacofonias, né? Boa. Então, tem que evitar isso aí, tá? E isso acontece quando a pessoa não está preparada para aquilo que ela vai falar, tá? Essas cacofonias, essas pausas, é um mecanismo que o cérebro da gente usa para conseguir dar tempo de você processar a próxima informação que você quer expor. Então, esses vícios de linguagem, eles acontecem quando a gente não está bem preparado para aquilo que a gente vai falar. Por isso que tem que treinar, tá? E formal ou informal. Então, é importante que você entenda a empresa, tá? Mas, independente do resultado, não exagere. Muita informalidade é vulgar e formal demais parece forçado. Então, a mulher se veste toda paramentada, aquela maquiagem forte, pesada, tudo aquilo atrapalha, né? Ah, é uma empresa de engenharia, os caras trabalham de calça jeans e camiseta, você vai fazer um vídeo de terno e gravata, fica exagerado para o perfil da empresa. Então, você tem que adequar de acordo com o estilo da empresa o teu vídeo e a linguagem, tá? Cuidado com o sorriso, né? Sorrir mostra que você é carismático, mas se você ficar o tempo inteiro sorrindo quando está falando, também isso acaba jogando contra você, tá? E a gente percebe quando o sorriso é forçado, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Certo? A pessoa não sorri e, de repente, eu sou a pessoa certa para a sua empresa, né? Fica forçado isso. Então, cuidado, tá? Pede o feedback, né? Como o rapaz fez. Ele gravou o vídeo e mandou para eu ver. E aí eu desci o pau. Aí teve que fazer tudo de novo. Ele falou, cara, vou ter que fazer tudo de novo. Eu falei, vai ter que fazer tudo de novo, cara. Se a oportunidade é essa, então, meu amigo, não existe quantidade que você vai fazer. Você vai fazer até buscar a perfeição, porque a oportunidade é agora. Não é depois. Depois que passar a oportunidade, você fala, agora eu vou gravar um vídeo melhor. Não, a hora de gravar o vídeo melhor é agora, né? Olha a mão boba, então evite ficar gesticulando demais, enfia a mão na cara, né? Eu sou descendente de italiano, sobrenome Bracciali, então se amarra a minha mão, eu tenho dificuldade de falar, então, né? Você tem que ter um pouco de controle, né? Com as mãos na hora de falar. Também não pode aparecer que você está com uma algema, algemado e amarrado, né? Fale de forma clara e precisa, eu já falei isso, né? E o formal e informal eu já falei também. Então, olha um exemplo de um vídeo. Vamos ver o vídeo desse cara aqui, ó. Vamos ver. Aí vocês vão dizer se está bom ou não. Peraí. Tem que mudar aqui. Estou usando o pointer, tem que usar o mouse. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Yuri de Santos Pereira. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Estava ouvindo? Desculpa, acabei mudando. Sim? Então tá bom. Sim. Então vamos lá. Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Yuri de Santos Pereira, tenho 19 anos, sou natural de São Paulo, mas atualmente moro em São José dos Pinhais, no Paraná, há mais de 15 anos. Essa mudança ocorreu devido a uma empresa onde meu pai trabalhava, que migrou aqui para o Paraná. Sempre tive vontade, um desejo de entrar no mercado de trabalho. Foi onde pesquisei algumas instituições que me ajudassem com isso. Em 2013, entrei na Toyota Supap como jovem aprendiz no setor de F&I, financiamentos e seguros, onde dava auxílio para o vendedor, encaminhava proposta de financiamento para o banco e fazia cotações de seguro.
Iniciei minha graduação de administração, onde hoje estou cursando o 4º período. Passei por um ano de transição, foi quando encerrou o meu contrato na Supar. No início desse ano, em março, voltei para a Toyota Supar, porém como inspetor de qualidade, onde acompanhava toda a preparação dos carros zeros. 3 meses se passaram, fui convidado para virar entregador técnico, para ter um contato um pouco mais direto com o cliente. E está sendo uma experiência muito legal para mim. Acredito que essa oportunidade de estágio que o Banco Toyota está criando irá coincidir com o meu objetivo pessoal, que é crescer profissionalmente. E sei que dentro do banco existem bastante caminhos para que isso seja capaz. Desde já agradeço a atenção de vocês e por estar fazendo parte desse processo seletivo. Espero nos encontrar nas próximas etapas. Muito obrigado. E aí, o que vocês acharam? Robson, Ah, ele parece enquadrado com algumas coisas, tá bem neutro o tom do vídeo, sim. ele foi objetivo, mas eu acho que faltou um pouco de algumas informações que complementem essa trajetória dele. Então, ele Isso. foi neutro de várias formas, de uma forma boa em relação à imagem, mas houve uma neutralidade grande nas informações. Então, ele não expôs Isso. muito a respeito do que realmente acarretou essa trajetória dele, que isso influenciou no profissional dele, né? Isso, exatamente. Então, olha que legal. O cara cuidou do áudio, o cara cuidou do visual, mas ele esqueceu do importante, que é o conteúdo, né? Então, percebe como as coisas têm que... Tudo começa pelo conteúdo. O que é que eu vou falar? Né? Ele começa contando por que ele mudou. Isso é relevante para um vídeo de 1 minuto e meio? Percebe? Não é relevante. O relevante é o seguinte, olha, atuei na empresa XPTO, realizei tais coisas, e fiz isso, e fiz aquilo outro. Cara, lembra, é a oportunidade da vida do cara. Então, ele tem que botar sangue, suor e lágrimas no vídeo. Tem que treinar 500 vezes se for necessário, porque, pô, uma oportunidade de entrar num banco desse como o Banco Toyota, né? Então, não vejo a hora de ter a oportunidade de estar presencialmente para contar para vocês um pouco mais das minhas realizações, né? Desperta o interesse do locutor, do ouvinte, para falar, não, pô, eu quero saber mais da história desse cara. O vídeo é uma oportunidade que o currículo não te dá, que é mostrar quem é você, porque o currículo é um pedaço de papel com um monte de coisa escrita. E o currículo é a oportunidade de você mostrar quem é você na sua essência, né? Então, concordo com você, Lani, realmente faltou conteúdo, né? Então, fundo neutro, do ombro para cima, não se gesticulou muito, está vestindo uma roupa um pouco mais formal, como característica de banco, mas o mais importante é por que tem que ser eu, não apareceu naquilo que ele colocou ali. Legal, bacana. Percebe então, gente? Tá vendo? Ó? Então, é um conjunto de coisas que você tem que cuidar na hora de você elaborar um vídeo currículo. Então, o ideal é que você escreva, treine e só por último você vai para a gravação. O conteúdo é importante. Legal. E chegando na última etapa nossa, que são os sites de vagas. Então, acabando agora, estamos na reta final. Então, eu vou deixar aqui uma lista de agências de emprego, depois eu vou jogar lá no grupo. Se eu peguei de uma moça que eu vi outro dia no LinkedIn, eu achei bem legal a sugestão, ela trazendo dica aqui de várias agências de empregos, que isso é uma coisa que as pessoas acabam não trazendo, tá? A Carla Clarinda. Os principais sites de vagas. Então, eu queria só reforçar, eu já falei na semana passada, mas eu queria reforçar o Glassdoor, tá? Porque o Glassdoor, ele traz salários, ele traz história da empresa, traz comentário das pessoas que trabalham dentro da empresa, então tem bastante informação legal no Glassdoor.
Outro site bacana, que eu falei também na semana passada, mas reforço, o Google Vagas. Tá? O Google Vagas, gente, é top. Por quê? Porque você consegue cadastrar vagas e alertas. E o Google, ele, dentro daquilo que você configura, não, eu quero receber todo dia, quero receber uma vez por semana, enfim, do jeito que você configura os alertas, você vai recebendo tudo isso depois no teu e-mail. Né? Então, você consegue, publicou, o Google pega, aglutina aquilo e joga para você, pega, aglutina e joga para você. Tá? Outro site interessante, gente, isso é uma startup, chama Peixe 30. A ideia deles é bem interessante, né? Eles dizem assim, que você tem que vender o teu peixe em 30 segundos. A gente está falando de vídeo, essa é uma plataforma de vídeo currículo, total, tá? Muita gente está começando a se conectar por lá, muitas empresas também estão começando a se conectar por lá, profissionais dando dicas e tudo. E o Peixe 30, ele tem uma ferramenta, que eu vou falar depois para vocês mais para frente, que é o DISC. Tá? O DISC, ele faz uma avaliação comportamental tua em 4 grandes áreas, que toda empresa de RH faz, e o DISC é pago. No caso deles, você consegue fazer gratuito. É 10 isso, tá? Um DISC gratuito, você não tem que pagar nada, é maravilhoso. Então, o DISC é dominância, influência, o S é de sociabilidade, dominância, influência, sociabilidade e conformidade, tá? Esse é o significado do DISC. Para cada tipo de função, gente, existe um perfil. Então, pessoas da área comercial têm que ter um D e um I mais alto, porque é dominância e influência. Então, por exemplo, no Achei, quando eu trabalhava lá, quando a gente ia contratar um novo colaborador, a gente fazia o DISC do cara, para ver, às vezes o currículo do cara era jóia, o cara ia super bem na entrevista, mas quando ele fazia o DISC, que era para a gente fechar e bater o martelo com o cara, às vezes vinha um I de influência muito baixo, e isso descredenciava o colaborador para a função. Então, para cada tipo de função, pessoas da área de marketing, da área de vendas, precisam ter um D e um I mais alto, que é dominância e influência, porque isso é característico da função, tem que vender, tem que argumentar e tudo mais. Né? Pessoas que vão trabalhar em RH tem que ter um S e um C mais alto do que um D e um I, porque é sociabilidade e conformidade, são pessoas mais atenciosas, mais ouvintes, então a característica muda um pouco. Então, o DISC é importante e você consegue fazer o DISC de forma gratuita aí no Peixe 30, tá? Então, vale a pena você se cadastrar lá. Plataforma nova. Outro, a GUP, tá? A GUP, eu já contei rapidinho para vocês um pouco da história da GUP, ela é uma startup, começou em 2020, no ano passado recebeu um aporte aí milionário, comprou a Quinob, se tornou praticamente hoje líder de mercado, e muitas empresas estão usando a GUP dentro dos processos de recrutamento e seleção, tá? Aí, eu sigo no LinkedIn essa moça aqui, chama Andréa Greco, ela é uma profissional que trabalha muito sobre recrutamento, seleção, enfim, tá? Ela escreve muita coisa sobre isso e, recentemente, ela escreveu um artigo sobre a GUP. Então, ela dá dicas de como você se cadastra na plataforma, como é que você usa bem os campos de cadastro da GUP, todo esse material vai estar com vocês, tá? Como que você coloca suas experiências, os exemplos, como é que você coloca suas vivências e como é que você faz para aumentar suas chances de importação do seu currículo com sucesso na GUP. Ela dá várias dicas, esse é um artigo que ela escreveu, e eu printei esse material e estou trazendo para vocês aqui. Tá bom? Ufa! 2 horas, bastante coisa, né? Eu tentei ser aí o mais
rápido possível, né? Estou encerrando aqui a nossa gravação. E... Oi, pode falar. Desculpa, só aproveitando aqui, eu posso colocar aqui no chat uma disponibilidade de vagas que eu estou tendo na minha empresa? Pode. E aproveitar esse canal aqui, né? Vai que alguém conheça algumas pessoas. Sim, pode. Estou digitando Pode sim. aqui, ó. Aí coloquei aí, se alguém tiver pessoas nessas áreas aí, quiser encaminhar o currículo, alguma coisa, hoje eu fiquei sabendo que eles estão abrindo lá algumas vagas. Show de bola. Manda bala. É isso aí. Excelente. O grupo que eu criei, gente, é para isso também, né? Às vezes eu escrevo, eu vejo que fica todo mundo meio assim, teve gente que entrou, saiu, enfim, né? Mas o grupo também é uma comunidade para criar network. Então, vocês podem trocar vagas, trocar ideias, trocar sugestões. O grupo tem que se movimentar também, né? Network é network, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se um bêbado me parar no meio da rua para bater papo, eu vou sentar e vou bater papo com o bêbado. Então, eu converso com qualquer um. Não tem comigo, não tem tempo ruim. Entendeu? Porque a gente nunca sabe, gente, de onde vai vir as oportunidades. Tá? Vou contar rapidinho para vocês. Terça-feira da semana que vem, eu vou começar como gerente de marketing numa empresa farmacêutica. É uma startup a gente chama de startup, apesar de não ser uma empresa de tecnologia, mas é uma startup dentro do ramo que está trazendo a importação de um produto que está entrando aí no mercado, e eu começo na terça-feira. Como que o meu currículo foi parar na mão desses caras? Eu fiz um curso no ano retrasado, um curso online. E aí eu, no curso, me encontrei com um cara que eu tinha trabalhado por 2 meses no Axê, lá em 2000 e lá. E aí nós trocamos ideia, e aí o cara falou, não, que legal, que bom você aqui, babá. Bom, o tempo passou, praticamente 2 anos. Ele, em contato com o dono da empresa, comentou de mim, o cara pediu meu currículo, daí ele pegou meu currículo, eu não falava com ele há meses, ele pegou meu currículo, mandou para o cara, bati papo com o cara, tarananá, tive lá, visitei a empresa, tal, enfim, começo aí na semana que vem. Como que isso aconteceu, gente? Network. Percebe? Às vezes uma conversa despretensiosa num grupo que às vezes a gente não conhece as pessoas, você começa a conversar, você começa a trocar ideia, e às vezes alguém fica sabendo, nossa, Gerson, você está procurando nessa vaga? Que legal, olha, eu conheço a empresa X, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço Ciclano, me manda o teu currículo que eu vou mandar para o cara, tal, e a hora que você vê, o teu currículo está se movimentando e vai acabar caindo na mão daquela pessoa que você nem imagina para conseguir aquela vaga que você tanto almeja. Então, o grupo é para isso aí. Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos falar, porque é assim que as oportunidades vêm e elas surgem mesmo, desse jeito. Tá? Mas legal, Gerson. Obrigado aí para você mandar isso aí. Tá? É porque eu estou em transição, né? Eu comecei ontem nessa consultoria. Legal. Eu comecei, né? Aham. Vocês veem minha cara. Isso, legal. E foi de uma forma mais ou menos com que você relatou agora. Foi um amigo que trabalhou comigo em 2001. Pensa. Numa consultoria. E nesse momento que eu saí de um banco e estava parado, né? 3 semanas. Esse cara mandou meu currículo para um cara lá de Belo Horizonte. Esse cara me ligou. Aham. Né? E aí gerou a entrevista, né? Isso. É isso aí, entendeu? É isso. Então, assim, conversando com as pessoas e se relacionando que a gente vai criando a rede de contato, que é o que eu vou falar mais lá na frente sobre network. Network, como que se faz network? A base básica de qualquer bom network, qual é? Conversando com as pessoas. Né? E não só no momento que precisa, né? Isso, exatamente. Mandar um feliz aniversário, mandar um feliz Natal. Isso, se puder sabe? almoçar com a pessoa, tomar um café. Isso, exatamente. É isso aí,
tá? É convivendo com as pessoas, né? É assim que a gente cria redes de relacionamento. É que a tendência nossa, Gerson, é que quando a gente está trabalhando, a gente meio que fica fechadinho dentro do nosso mundo, Isso. né? A gente fica meio que enclausurado lá dentro do nosso casulo, né? Só que, cara, a tempestade, ela sempre vem. E ela vem na hora que você não está preparado para ela, porque ela não manda um e-mail para você, um WhatsApp dizendo, ó, vou aí a partir de tal dia, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar sempre precavido em relação às tempestades da vida. E aí, como que a gente se precaver? Um bom currículo sempre bem elaborado, né? Ativo numa rede social corporativa como o LinkedIn, que é importante, criando bons networks e, principalmente, se autodesenvolvendo, né? Se conhecendo, porque para entrevista é importante você ter o autoconhecimento, saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, saber o que você está fazendo para se desenvolver e tudo mais. Então, tudo isso é importante. A gente vai falar disso mais lá na frente em entrevista, mas é importante você se conhecer, né? Saber aonde que você é bom e aonde você precisa melhorar, né? Legal. Isso é importante. Tá bom? Legal. Gente, agregou para vocês? Ajudou? Queria saber aí. Certeza. Legal. Muito obrigado. Imagina. Muito bom, Robson. Parabéns, cara. Parabéns aí pelo seu retorno à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não podia ficar sem você. Então, tá com saudade já. Pô, que legal. Parabéns. Seja bem-vindo ao mundo de novo. Obrigado. Eu divulguei, na verdade, tá? Eu tenho um grupo de gestão lá do Paraná. Tá. E eu divulguei. Vou divulgar mais ainda porque tem muita gente fora do mercado que precisa assistir essas suas aulas, suas palestras, enfim, seus cursos. Tá bem bacana, tá bem legal. Show. Então, eu vou divulgar para bastante gente, tá? Pode mandar, fica à vontade. Tudo que eu estou fazendo vai estar gravado, justamente para servir como subsídio aí para outros profissionais, não só vocês que estão participando, mas para outras pessoas que às vezes não podem, querem e precisam. Então, fiquem à vontade para compartilhar os links, os materiais e tudo que eu estou disponibilizando, vai ficar tudo aí na mão de vocês para mandar para quantas pessoas vocês quiserem, tá? E o convite para o pessoal entrar no grupo também e participar e estar junto, enfim, tá? Mas legal. Joia. Obrigada, Muito bem. Rob. Lani, o prazer é meu, eu que agradeço a disposição de vocês numa sexta-feira de estar ouvindo eu falar aí por 2 horas, meu Deus do céu, que gás que vocês estão ainda, né? Mas legal. Dá bronca que eu não estou na célula. Sem problema, muito bom, tá? É um bom motivo. Legal. Gente, obrigado, tá? Um bom descanso para todos vocês e a gente se encontra agora no nosso próximo encontro aí, no final do mês, para falar sobre o que todo mundo está querendo ouvir, que eu já percebi, que é sobre LinkedIn, né? Então, aí a gente vai trabalhar bastante essa ferramenta aí, que é uma ferramenta incrível. Tá bom? Gente, muito obrigado. Um bom descanso, uma boa noite aí para todo mundo e um bom final de semana. Tá bom? Obrigado. Até mais. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. gente. Obrigado.